Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós, mais uma vez, estamos aqui para juntos podermos ouvir a mensagem do Senhor. Eu digo juntos porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando Deus fala, nós temos que reverenciar e ouvir aquilo que Ele tem para nós, para que a nossa vida diária seja uma vida diferente. Vamos estar refletindo hoje na primeira carta de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O tema da nossa mensagem é 3 maneiras de encarar a vida. Vou pedir para adiantar um pouquinho, coloca no versículo 4, por gentileza. Isso, aí dá para a gente olhar direto ali. Vamos ler do versículo 4 até o final do capítulo, que vai até o versículo 10. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Pai querido, nós queremos entregar a nossa boca nas Tuas mãos nessa noite, que possamos ser um instrumento do Senhor. Fale em nossos corações, Senhor. Tua palavra, ela é viva e eficaz e penetra no mais íntimo do coração. Ajuda para que a Tua palavra possa ser falada claramente nessa noite e que todos nós venhamos a sair daqui com convicção daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Amém. Esse livro de 1 João, é uma epístola, ele tem aqui a presença de João como um filho amado. E todos nós devemos conhecer, né, João como um filho amado. Ele tem aquelas expressões de carinho. Filhinhos, essas coisas vos escrevo. Em outras palavras ele diz, amados. E ele ficou conhecido como aquele a quem Jesus amava. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20. Vem falando sobre aquele quem Jesus amava. Mas, se nós olharmos ali para a vida de João, nós vamos ver que ele não foi sempre assim. Quando, em Marcos, capítulo 3, versículo 17, o Senhor Jesus ali chama ele e o seu irmão de filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Nome estranho, né? Eu não sei aqui se o pai dele era meio nervoso, né? Que vem falando filho do trovão, mas o Senhor Jesus deu esse título para ele. Ele e seu irmão Tiago foram chamados de filho do trovão. Mas nós vemos também outra passagem em que o Senhor Jesus estava passando numa vila e ali ele foi rejeitado
por aquelas pessoas ali. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair do céu, fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Então esse texto, ele nos mostra que João, ele era um cara meio agressivo, meio impulsivo. Ele falou: Senhor, quer que nós pedimos para cair fogo do céu e matar, destruir esse povo? E o Senhor repreendeu a eles. O Senhor disse: não, eu não vim para isso. Não é para isso que estou aqui. Eu vim para trazer paz. Eu não vim para destruir. Por que nós lemos esse versículo? Porque a maioria de nós conhece João como o filho amado, aquele a quem Jesus amava. E aqui nós podemos ver que João, ele teve uma transformação de vida. E é sobre isso que nós queremos falar. Sobre a transformação da nossa vida. 3 maneiras de nós encararmos a vida. De que maneira eu tenho encarado a vida? De que maneira você tem encarado a sua vida? Nós vemos uma maneira, a primeira é com maturidade. Com maturidade, Deus, ele nos molda. Se você é um cristão, um filho de Deus, se você já tem a Jesus em seu coração, se você já tem a convicção da sua salvação, você tem dentro de você o Espírito Santo. Nós, os salvos por Jesus, temos dentro de nós o Espírito Santo. E Deus, ele vai usar o Espírito Santo e ele vai trabalhar em nossa vida. Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos trazer para essa maturidade espiritual. João, ele passou por várias circunstâncias. João, quando ele foi chamado para ser discípulo, ele não sabia do que estava por vir, mas ele foi. João estava para ficar exilado, num lugar, numa ilha, sozinho, onde depois ele iria escrever o Apocalipse. Ele passou por muita coisa, mas nesse momento aqui da vida, ele estava numa cidade, ele estava aparecendo ali que estava vivendo, experimentando o cuidado de Deus. Ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Ele estava colhendo a maneira que ele escolheu encarar a vida. Essa é uma preocupação em que eu tenho, porque são muitas escolhas na vida que nós temos que fazer diariamente. Você tem percebido a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias? Ou será que às vezes nós sentimos a falta de Deus? Todos nós passamos por provas, todos nós passamos por provações, mas de uma coisa nós temos a certeza: nós passamos, nós não vamos permanecer.
Se você não passou, provavelmente você passará por alguma situação assim de prova, de provação. Mas passe com Jesus, passe firmado na rocha, passe com Ele. Tenha maturidade de esperar o agir de Deus. João sabia em que Deus estava trabalhando em sua vida. Eu creio que essa maneira que ele escolheu foi a melhor maneira. Tem uma outra maneira também de nós encararmos a nossa vida. É uma maneira com dureza no coração. Muitas pessoas encaram a vida com dureza no coração. Não conseguem enxergar Deus. Vive pelas circunstâncias, pelos momentos em que está vivendo. E hoje nós estamos saindo, mas ainda enfrentando muitas situações desconhecidas para nós. Muitas pessoas ficam aflitas, desesperadas, incomodadas e não esperam o agir de Deus. Não escolhem viver com maturidade. Escolhem viver com dureza no coração. Encarar a vida com dureza é quando nós reclamamos de tudo. Quando nós começamos a olhar apenas para o lado negativo das coisas. E isso acaba nos deixando triste, com ressentimento, amargurado, cabisbaixo. João, ele correu esse risco de olhar para a circunstância, de tantas coisas que ele enfrentou, viu, presenciou, mas ele rejeitou essa maneira de viver. E é isso que nós temos que fazer. Rejeitar essa maneira de não conseguir enxergar Deus. Nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar e colocar Ele acima de todas as coisas. E muitas das vezes nós temos vários ídolos no nosso coração. Ídolos é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Muitas pessoas acham que o dinheiro, vai trazer aquilo que ele procura. Mas a gente vê tantas pessoas ricas que não são felizes, não encontraram a felicidade. Tem uma outra maneira também de nós encararmos a vida. E essa maneira é uma maneira que milhões de pessoas hoje escolhem encarar a vida. É com indiferença. João também, ele poderia ter ido por esse caminho, porque é um estilo de vida. Quando as dificuldades vêm, a gente começa a sair, Começa a esquecer um pouquinho. Hoje mesmo nós convidamos uma pessoa para vir e ela falou, eu vou. E quando estava pertinho da hora, ela falou, não vou não. É uma escolha. Nós temos que buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Principalmente nos ruins. E quando estivermos nos momentos bons, temos que continuar, porque a bênção de Deus virá em dobro, assim como veio com Jó. É para isso que nós às vezes passamos por provas, para nós sermos aperfeiçoados a cada dia. A pessoa que encara a vida com indiferença, ela não ora, ela não lembra de estudar a Bíblia, ela não tem tempo
para isso. Às vezes até vêm nos cultos, frequentam os cultos, mas ao sair daqui, não tem transformação de vida. Em casa a Bíblia dá poeira porque não abre para ler. Pessoas agem a Bíblia como um amuleto, deixa aberto lá. Não vai trazer benefício nenhum para você. Satanás sabe a Bíblia muito mais do que eu e você junto. Ele foi capaz de tentar o Senhor Jesus. Imagina um miserável como eu. Encarar a vida com indiferença faz com que as pessoas se sintam desanimadas, porque tanto faz, tanto fez para ela. Eu fiquei refletindo sobre isso. Será que eu sou uma pessoa que deixa Deus agir em minha vida? Ou será que eu ajo conforme aquilo que eu quero? Esperamos a resposta de oração, ou nós oramos, pedimos e vamos fazer de qualquer jeito aquilo que nós já previamente decidimos fazer. Ou será que eu tenho endurecido o meu coração e às vezes deixado Jesus de lado? Corre da vida, está muito difícil esses dias. Hoje é tudo rápido, tudo iFood. As pessoas querem as coisas tudo em casa, nesses momentos em que nós passamos aí, por várias vezes, tendo que fechar as portas da igreja, da congregação, e aí começaram os cultos online, que é muito bom, mas que hoje as pessoas têm isso como a igreja, o estilo de vida, não querem mais reunir. Será que vai precisar de Deus tomar uma providência e fazermos nós cair para que nós venhamos a enxergar em que Ele está ali e demos assim liberdade no agir de Deus, no mover de Deus em nossa vida? Isso é muito sério. Eu fico vendo pessoas, principalmente agora nesses momentos de pandemia, em que brincam muito com isso. As igrejas antes talvez viviam mais cheia, mas agora as pessoas querem apenas ficar em casa. Não que Deus não esteja na sua casa, não que Deus não esteja no culto online, mas nós precisamos da comunhão dos irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos ouvir Deus falar, nós precisamos deixar Deus agir. As escolhas que nós fazemos vai refletir em toda a nossa vida. No versículo 4, pode colocar de novo para mim, 1 João capítulo 1, versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Alegria completa, alegria verdadeira, sentimento real. Você vive isso? Você sente isso? Sabe, eu juntamente com a minha esposa, nós temos uma loja de peça íntima.
no centro de Vila Velha. E nós temos uma meta mensal. E quando começa o início do mês, nós falamos, esse mês temos uma meta. A meta é X. Temos que bater essa meta. E quando vai chegando ali por volta do dia 25, a gente começa a fazer conta. Opa, está chegando. Vai bater, vai dar certo. Vamos fazer uma promoção aqui, vamos fazer um negócio aqui. Vamos chamar alguém pelo WhatsApp. Quando dá dia 26, 27, 28, batemos a meta. Oh, que alegria! Ficamos felizes por isso. E aí temos mais alguns dias ainda que vai ultrapassar aquela meta que nós estipulamos. Então dá para sair, dá para lanchar, dá para fazer um negócio diferente. Vamos comemorar, a meta foi batida. E aí chega dia 30, 31. E logo depois vem dia 1º. Começa tudo de novo. A meta do mês passado não serve para esse mês. Nós batemos a meta no mês passado. Mas hoje já é dia 5. Não serve mais. Temos nova meta. A correria começou. A alegria não é completa. Foi passageira, durou ali uma semana. Essa não é a alegria que Deus quer dar. Essa não é a alegria duradoura, completa, em que João fala aqui no versículo 4. A alegria que Deus nos dá, ela é única, ela é completa, ela é verdadeira, ela não é uma alegria de momento, não depende de circunstâncias. Somente Jesus pode nos dar essa alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Ele vai lá e confirma. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. No Senhor nós temos total alegria. Nele nós podemos confiar. Somente Ele pode nos proporcionar aquilo que realmente nós precisamos dentro de nós. Muitas vezes nós ficamos em busca de alegrias momentâneas. Deus não quer dar migalhas para nós. João também ele aprendeu que nós temos que, para ter essa alegria verdadeira, nós precisamos de fazer algo. Nós precisamos de andar na luz. Nós lemos, e não vamos repetir por causa do nosso tempo, do versículo 5 até o versículo 8. Vamos frisar no versículo 7. O versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, temos comunhão com o Senhor. Nós temos sempre que escolher se nós vamos andar na luz ou se nós vamos andar nas trevas. Se nós vamos ouvir a voz de Deus, que Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos escolher a Jesus? Ou vamos dar ouvido àquilo que o mundo diz? Tem uma maneira muito boa de nós andarmos na luz, e está escrito aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Temos que lutar contra o pecado, dia após dia, porque eu e você somos pecadores, e temos que lutar para que cada dia que passa, nós venhamos a pecar menos, e sermos mais parecidos com Jesus. É aí que vem a palavra cristão, que significa pequeno Cristo. Crente, aquele que crê. Cristão, semelhantes a Jesus, pequenos Cristos. Vamos olhar, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos dará a alegria, Ele que nos dará a vida, Ele que nos proporciona aquilo que está faltando em nosso coração. João aqui, ele nos incentiva a nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Nós falamos na última vez em que estávamos aqui e vamos repetir. Pecado de crente tem nome. Quando a pessoa não tem a Jesus como Salvador de sua vida, ele diz: Senhor, perdoa todos os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, perdoa-me, eu reconheço que o Senhor morreu e entregou a vida por mim. E Jesus vai escrever com letras de sangue e ouro, que nunca se apagará. Mas nós, que já somos salvos por Jesus, ou você, que talvez ainda não tenha certeza da sua salvação e quisesse reconciliar-se com Jesus, após de fazer essa confissão, vamos diariamente ficarmos parecidos com Jesus. Como? Dizendo a Ele: Senhor, eu errei hoje. Hoje eu falei uma palavra para uma pessoa que não deveria ter falado. E isso não alegra ao Senhor. Perdoa-me. Senhor, hoje saiu uma palavra torpe da minha boca. Hoje eu xinguei. Perdoa-me. Isso entristece o seu coração. Não deixe eu cometer mais esse pecado. Quando nós fazemos isso diariamente, nós ficamos purificados. Não seremos cobrados. E a cada dia que passa, nós vamos errar menos. Porque a nossa consciência vai nos dizer, quando amanhã chegarmos e dissermos: Senhor, hoje eu xinguei, o Senhor me perdoa? Me perdoa, Senhor. Depois da manhã de novo: Senhor, hoje eu xinguei, o Senhor me perdoa? Aquilo vai enfurecer o nosso coração e nós vamos cair em si, porque nós começamos a dar nome àquilo. E o Senhor, Ele não é brinquedo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando estamos falando a verdade ou não, Ele sabe se você realmente é um filho de Deus ou se você está aqui só passando o tempo. Confessar é dar nomes. Muitas pessoas, eu também, muitas vezes acontece isso comigo. Faço um pacote, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas quando nós queremos criar uma intimidade com o Senhor, nós nos aproximamos dele. Conta-se que numa certa cidade tinha um sítio e o pai chegou e deu um estilingue, uma seta para o filho. E aquele menino pegou aquela seta e começou a ir lá para o sítio, para o campo, começou a atirar, né? E ele ficou bom naquele negócio. E de repente ele saiu e tinha um pato, o pato saiu da lagoa e ele mirou e era só para dar um susto no pato, né? Acertar, pá!
Ele acertou na cabeça do pato. E o pato morreu na hora. Aquele menino ficou furioso, desesperado, saiu correndo, olhou para o pato, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, pegou o pato, enterrou. Quando chegou de noite, seu pai chegou em casa com 2 pirulitos. Deu um para ele e um para sua irmã. Eles agradeceram e saíram. Foram chupar o pirulito. A sua irmã olhou para ele, quando ele começou a abrir, e falou assim: ó, eu quero o seu pirulito. Falou: não, mas o pai já deu um para mim e um para você. Ela falou: não, eu quero o seu. Se você não me der, eu vou contar que você matou o pato. E eu vi. Ah, aquele menino ficou chateado. Não conta não. Pegou o pirulito e deu. E aquela menina malvada, né? Várias vezes ela usava dessa artimanha. Olha, se você não fizer isso, eu vou contar com o pai. Vou falar onde você escondeu o pato. E ele ficou naquilo dali. E chegou um dia, ele caiu em si, ele falou: olha, não dá não. Eu não vou ficar prisioneiro da minha irmã assim não. Eu vou lá, vou contar para o meu pai, vou pedir perdão para ele. E vou dizer: pai, eu errei. E ele chamou seu pai e disse: pai, eu errei. O pato está aqui enterrado, ó. Aquele pai ficou furioso, mas ele perdoou. Que ele disse assim: meu filho está arrependido. Ele quer o perdão. E eu vou dar o perdão para ele. O Senhor Jesus, Ele faz assim conosco. Quando nós queremos ser perdoados, Ele nos perdoa. Quando nós pedimos perdão para Ele, Ele nos perdoa. Ele apaga as transgressões. E sabe, passada uma semana, a irmã daquele menino chegou para ele e falou assim: olha, hoje é meu dia de limpar lá, tirar o lixo da varanda e limpar toda a área. Hoje você vai limpar no meu lugar, senão eu vou contar do pato. Aí ele disse: pode ir lá e contar para o meu pai, porque eu já contei, ele já me perdoou. Satanás, ele usa disso. Satanás, ele usa dessa artimanha para fazer com que nós tenhamos coragem para pecar e dificuldade para pedir perdão, e nós ficamos prisioneiros dele. E a nossa vida não vai se refletir na vida de outras pessoas. Nós que já temos a Jesus, nós temos que ser luz. Nós temos que refletir, demonstrar para as pessoas em que nós somos diferentes, que Jesus está em nós. Escolhemos a maneira certa de viver. E a maneira certa de viver é com maturidade, é com sabedoria. Passaremos por prova, passaremos por dificuldade, mas Jesus está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que o Senhor fale aquilo que ficou faltando nessa noite em nosso coração, e que nós venhamos a sair daqui realmente pensando nisso. Você que talvez vai ver o vídeo depois, reflete sobre isso. Estamos aqui toda quinta-feira, todo domingo, de manhã, de noite, louvando ao Senhor, falando sobre Jesus. Queremos contar com todos aqui, porque queremos ser luz, porque no mundo já é trevas. Nós precisamos ser luz. Que Deus nos abençoe.